Olá, eu sou o Ricardo e bem-vindos ao primeiro episódio de Leitura Além no podcast Papo Reto. Eu sou o Israel. Neste podcast nós iremos falar sobre literatura, matéria que é desempenhada pela professora Adriana, do KGW, Colégio Adventista do Ellen White, e desde já agradecemos ao colégio pela oportunidade. Eu sou o Matheus e o livro escolhido para discutirmos nesse primeiro episódio foi A Balada do Falso Messias, de Moacir Scliar, publicado pela Ática em 1976. Então vamos para a leitura. Bom, Moacir Scliar, em algumas de suas obras, revisita episódios da história judaica que não são motivos de orgulho para o povo judeu, trazendo-os para a realidade em forma de paródia. E esse é o caso do conto A Balada do Falso Messias, onde a história fala sobre uma época em 1906, onde o autor aborda sobre a dispersão dos judeus na época em que eram nômades e tinham que trabalhar em troca de moradia. E naquela época haviam muitos furtos e os personagens passam por muitos problemas. A história é protagonizada por Sabtai Zevi, um homem de pele morena e olhos escuros, proclamando Messias por seu profeta Natan de Gaza, que era um homem pequeno e trigueiro, e ambos eram judeus que estavam deixando a Rússia e indo em um navio chamado Zenlia em direção à América. Os passageiros do barco estranharam a presença dos dois, e o capitão inclusive informou que eles têm até posse, pois estão na melhor cabine. Então fica uma pergunta no ar: se eles são ricos, e por que estão em um navio de imigrantes indo para uma terra de oportunidades? Além de também estranharem que eles são judeus da Palestina, enquanto os outros são judeus da Rússia. Ao longo da viagem, os dois passam por alguns problemas, mas conseguem chegar ao seu destino, que é o Brasil. E ao longo da história conseguimos ver o desenrolar do falso Messias. Para ganhar a confiança do povo e alcançar seus objetivos, o personagem principal mente falando que é Messias. Após empolgar comunidades judaicas de todo o mundo, inclusive Polônia e Holanda, Sabtai, colocado pelo sultão do Império Otomano ante a alternativa de decapitação, converteu-se ao Islã, para a grande decepção de seus seguidores. Mas, na verdade, um pequeno grupo destes manteve-se fiel, acreditando que a conversão fazia parte do plano de implementação da era messiânica. E essa basicamente é a história do livro, A Balada dos Falsos Messias, que resumindo bastante para não acabar com a curiosidade dos nossos ouvintes e deixar que você leia a obra e se deixe levar pela história. Esse é um livro muito interessante onde o nome A Balada dos Falsos Messias é um nome muito bom. Para o texto faz o eu lírico refletir sobre como as pessoas tentam enganar as outras para o seu benefício. Pois é, Ricardo, esse é um livro muito interessante que você deve ler. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E até o próximo Leitura Além.